vocês usarem como material. Bom dia a todos. É uma honra receber pesquisadores tão ilustres hoje, dando sequência aqui ao primeiro seminário sobre pesca artesanal, segurança alimentar e hídrica. Eu vou passar a condução da atividade para a Lohana, da GEVAP, ela vai apresentar, então, os pesquisadores, e desde já deixo o meu agradecimento a vocês, e esperamos que corra tudo bem agora, né? Que estamos conseguindo superar os problemas técnicos iniciais aqui do seminário. Gratidão pela participação de vocês, queridos. Bom dia a todos e todas, né? Antes de continuar, né, a pedido da Elaine, eu quero pedir desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve ontem no início do seminário, que foram por questões de saúde e dificuldade de acesso mesmo, um momento muito difícil que a gente está vivendo, né? Mas como aqui a gente sacode a poeira, dá a volta por cima, é um momento de crise, mas a gente vai superar, né, e sair mais fortalecido ainda, né? A gente pede perdão também a todos os alunos, a população de Maricá que tentou entrar no evento e não conseguiu, né? Mas assim, hoje a gente já acredita que vai dar tudo certo, né, Elaine? Dando sequência ao primeiro seminário sobre pesca artesanal, segurança ambiental e hídrica, hoje a gente vai ter uma mesa redonda sobre o projeto Lagoas Vivas, né? Meu nome é Lohana, primeiro me apresentar. Meu nome é Lohana dos Santos. Eu trabalho na GEVAP, que é a secretaria executiva que hoje atua no Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. Eu estou alocada no escritório de projetos como ponto focal do subcomitê de Maricá mesmo, do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina, né? A gente dá suporte, o escritório de projetos em específico, a gente dá suporte às pesquisas e projetos a serem feitos pelo subcomitê, né, deliberados pelo subcomitê, que orientam as tomadas de decisão de aporte de recursos e novos projetos a serem executados com o recurso da arrecadação pelos múltiplos usos dos recursos hídricos, né? E como esse é um evento totalmente online, né, do IFE, vou pedir aqui, acho que a Elaine já colocou no chat, que vocês se registrem no chat, coloque seu nome e a instituição, se houver, para a gente conseguir fazer o registro de quem assistiu essa mesa redonda, né? E a proposta de hoje é apresentar, como eu falei, um projeto de despoluição das lagoas de Maricá, o Lagoas Vivas, e também abordar a integração desse projeto com a grande temática desse seminário, né, que é a pesca artesanal, segurança hídrica em primeiro lugar, né? Lembrando que o conceito de segurança hídrica é quando existe disponibilidade de água em quantidades e qualidade suficiente para o atendimento às necessidades humanas, incluindo práticas econômicas e conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhado de um nível aceitável de risco relacionado à seca, cheia e considerando várias dimensões da segurança hídrica, que é a dimensão humana, econômica, ecossistêmica e de resiliência, né? Então, a gente tem que considerar os serviços ecossistêmicos que os recursos hídricos nos oferecem e tentar manter num nível aceitável de risco para a gente conseguir ter disponibilidade em quantidade e qualidade de água o suficiente para o atendimento humano. Eu vou apresentar aqui também os nossos convidados de hoje, né? Hoje nós temos a presença, são 3 professores da UF, da Universidade Federal Fluminense, que também tem um lugar guardado no meu coração, porque eu fui formada na UF em Engenharia Ambiental, então eu sou apaixonada pela UF. A gente tem o professor Stefan Monteiro da Fonseca, que é oceanógrafo, a professora Miriam Araújo Crapes, que é de Ciências Biológicas, e o professor Marcelo Pompermayer de Almeida, doutorando em Dinâmicas dos Oceanos e da Terra. Se quiserem começar agora, professor Stefan.
Pode tomar a palavra. Lorna, agradeço. Primeiro, assim, só uma observação, eu dou aula para o pessoal da engenharia ambiental, então eu fico muito de recursos hídricos, fico muito feliz pela tua colocação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a oportunidade da gente poder expor o projeto aqui. Eu acho que, na verdade, ao longo da apresentação a gente vai entender que, na verdade, para um projeto dessa magnitude ele dar certo, na verdade, a gente tem que fazer uma mudança de cultura, e essa mudança de cultura tem que ter a participação dos diversos atores da sociedade. Então, assim, a divulgação, esse tipo de canal é extremamente importante para o sucesso do projeto, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade. A gente vou aqui apresentar, mas de qualquer forma já deixo a equipe disponível para qualquer demanda que precise, a gente está aberto a contribuições, sugestões, reclamações, a qualquer alguma manifestação, tá? Eu vou aproveitar, então, na verdade, acontece, a chamada foi para o projeto que a gente intitula como Lagoas Vivas, que é a revitalização da lagoa em si, mas eu acho mais interessante colocar no nível mais amplo, que é justamente o nosso projeto como um todo, que é o foco do PDI, que foi um convênio que foi firmado entre a Prefeitura de Maricá e a Universidade Federal Fluminense. Então, eu começo de uma forma mais ampla, depois eu fecho dentro do projeto de revitalização. Tá? Eu vou aqui disponibilizar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui de uma forma efetiva, que vocês consigam assistir. Preciso de vocês a confirmação se vocês conseguem enxergar aqui a tela. Sim. Ok? Sim, estamos conseguindo. Então, vamos lá, gente. Na verdade, o que acontece? O projeto em si, ele vem à luz da instalação de um centro de pesquisa e formação em saneamento, meio ambiente, costeiro e oceanografia. Tá? Então, na verdade, com o nome de AECOR, ele abraça todos os demais projetos, que é o Água Pura, o Lagoas Vivas, o PATEC e o Praias. Tá? Então, todos eles dentro de um convênio de PDI, vou dar um pouco do histórico do processo, e depois eu dou as minúcias de cada um dos projetos. Bom, qual é a origem desse processo? O Núcleo de Execução dos Projetos em Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense, ele teve, ao longo desses 6 anos, a gente teve a possibilidade de trabalhar em diversos projetos que foram, através de termos de execução descentralizada do governo federal para a universidade, ou seja, o governo, um determinado ente do governo federal não se sentia à vontade para a execução de algum objeto, e aí, através dessa ferramenta, que é o termo de execução, ele descentralizava o fundo para a universidade para que essa pudesse executar, já que ali a gente concentra uma alta capacidade técnica de vanguarda para poder avançar e efetivamente completar o objetivo aí do fundo. Então, assim, a gente teve a possibilidade de trabalhar primeiro com os planos municipais de saneamento básico de cerca de 150 municípios do Espírito Santo e do Maranhão, o que foi muito importante, porque, na verdade, a gente tem muito pouco acesso à informação da realidade real é um pouco demais, mas da realidade da situação do Brasil em termos de saneamento. A gente, no Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, a gente fica muito concentrado em informações de cidades de mais desenvolvidas, quando a gente esquece que 80% do país ele não tem, infelizmente, a mesma infraestrutura que a gente tem nas grandes cidades. Então, esses projetos foram bem interessantes para dar para a gente essa noção, que qualquer medida que você for tomar de saneamento, qualquer medida de saúde ambiental, você tem que prever que não existe uma estrutura viável na grande maioria dos municípios. Tá? Bom, em paralelo, a gente tem projetos de gestão ambiental dos portos que são pertencentes ao Plano Nacional de Dragagem, ou seja, a gente, durante 3 anos, e agora a gente está fechando o projeto, a gente geriu os processos de dragagem dos principais portos do Brasil, e aí a gente teve muito contato com a questão de resíduos, o que deu mais ainda uma formação para a gente a respeito da temática de resíduos. E fechando aí dessa tríade de projetos, ainda teve o monitoramento de qualidade de água lá do Amapá. Ou seja, o que foi esse projeto? A gente, no Amapá, ele tem uma alta incidência de patologias em crianças decorrentes da água ofertada nos colégios de ensino fundamental. O que acontece? Esse projeto ele teve como objetivo principal, primeiro, a avaliação dessa qualidade, para a gente efetivamente comprovar o problema que estava acontecendo,
E segundo, a gente conseguir divulgar, e é isso que a gente fecha aí essa ideia do que a gente vou falar hoje sobre o nosso processo, é justamente a importância da mudança de cultura, porque a pessoa que está submetida àquele processo ali, ela não entende, como ela está imersa aquele cenário, ela não consegue entender o que é uma melhora, o que é lutar por uma saúde ambiental. Então, assim, eu acho que aí foram 3 projetos que foram extremamente importantes para servir de base para o que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? Bom, dentro desse contexto, a Prefeitura de Maricá, de uma forma extremamente positiva, acessou a UF, na vontade de estabelecer aí uma relação, tá, de um convênio de PDI, o que é um instrumento extremamente inovador. Até nisso, o DNA desse projeto é extremamente inovador, justamente porque é um instrumento muito, muito novo. Tá? E aí, através de entidades como a Codemar, o nosso núcleo, a Fundação Euclides da Cunha e a Levinos, que é uma parceira nossa, que trabalha especificamente com uma tecnologia que a gente vai abordar hoje, a gente conseguiu fechar um convênio de PDI justamente com a função de criar tecnologias viáveis, desenvolver tecnologias viáveis para que sejam aplicadas em ambientes de difícil acesso. Porque, mais uma vez, não adianta, e aí desculpe a informalidade do que eu vou colocar, não adianta você estabelecer uma política de saneamento onde que tem bases em países de primeiro mundo, sendo que a realidade do Brasil é totalmente diferente. Tá? Então, assim, esse é o objetivo principal. O ECOR é o projeto que abraça, é o macro projeto que abraça todas as iniciativas, e dentre elas você tem o Água Pura, o PATEC, Lagoas Vivas e Praias, que são subprojetos. Todos eles conversam entre eles para dar apoio. Tá? Gabriel perguntando, PDI, plano... Marcelo, PDI plano de desenvolvimento institucional? Plano de desenvolvimento e inovação. Inovação. Obrigado, Marcelo. O que acontece? Bom, o ICOR, qual é o contexto do ICOR? Na verdade, existem esforços da Prefeitura de Maricá para o desenvolvimento técnico-científico, ou seja, eles querem tornar o município um polo de ciência e tecnologia, o que para a gente é muito importante dentro desse cenário que a gente tem vivido nos últimos tempos no Brasil. Tá? Investimentos na educação, principalmente, criação de um parque tecnológico, eles já estão com esse desenvolvimento, e a gente pensa muito em tecnologia, sempre pensando em informática, e a tecnologia também tem que estar associada também ao meio ambiente. Então, assim, esse foi uma coisa extremamente interessante, porque a gente abriu espaço para a gente conseguir desenvolver tecnologias para desenvolver problemas de meio ambiente, o que, na grande maioria, não conversa. No Brasil tem isso, a gente não usa tecnologia para investir em meio ambiente. E solicitação de aproximação das universidades, ou seja, ainda existe uma proatividade de Maricá de tentar atrair, ela tem esse esforço não só com a UF, como todas as outras universidades. Bom, quais são os objetivos, então, do ICOR? É o desenvolvimento de técnicas efetivas de baixo custo para o saneamento ambiental, tá? Estimula a importância de importação de tecnologia, por quê? Porque a gente tem que pular essa fase de tentar sair do zero. Claro que é importante, mas já existe muita coisa, inclusive no Oriente, desenvolvida para questões ambientais, e assim, a gente estabelecendo assim, esse intercâmbio de informação importante. Por quê? Porque a gente aprende com base no que os outros já desenvolveram. Então, assim, a gente está trazendo essa tecnologia que originalmente vem do Japão, já é aplicada maciçamente no Oriente, na Ásia, inclusive já é uma política pública na Tailândia. Tá? Então, assim, tem tudo. Nosso contexto de saneamento, inclusive, é muito próximo a esses países. Tá? E ofertar infraestrutura para treinamentos. Não, instalação de infraestrutura científica para dar suporte aos subprojetos, ou seja, o ICOR ele é um macro laboratório, são em torno de 8, 9 laboratórios específicos, que vão servir de base para, além de desenvolvimento de tecnologia, também para monitorar o avanço daquilo que está sendo executado, ou seja, controle do que está sendo executado, de impactos positivos e negativos, e ainda ofertar infraestrutura para treinamentos. Por quê? Dentro, vocês vão enxergar mais posteriormente, existem projetos que são de aperfeiçoamento, e o ICOR também vai servir para isso. É interessante colocar que, dentro desse contexto, a gente está trazendo até especialistas de fora, já temos convênios com a Espanha, com a Itália, com o Japão, para trazer cientistas de fora, justamente para
aproximar a academia da sociedade. Eu acho que está faltando isso, justamente conseguir aumentar a interação da ciência, e hoje existe uma posição negativa, justamente por conta do afastamento da academia e da sociedade. E esse projeto também tem isso no DNA. Tá? Continuando. Bom, o que consiste o ECOR? Basicamente, a instalação de laboratórios de oceanografia, limnologia e saneamento para o desenvolvimento de técnicas de saneamento de maior capilaridade para ambientes de difícil acesso. Eu coloquei uma imagem aqui, na verdade, a gente está prevendo 3 grandes centros. Tá? O primeiro é um ponto de ativação, que é essa imagem que eu coloquei aqui, que é essa que já é o projeto de engenharia que já está sendo construído. Essa é uma base de ativação, ou seja, de menor porte, para a gente não poder... houve um problema inicial de orçamento, então a gente teve que começar a avançar no ritmo que o orçamento permitiu. Então, a gente criou uma base menor, que a gente está chamando até de ICORzinho, onde a gente já tem alguns laboratórios, vai ter alguns laboratórios e uma base de ativação. Tá? Tem uma biofábrica, ou seja, um ambiente de ativação de maiores quantidades para a gente conseguir atingir com um maior volume os ambientes aquáticos de Maricá. E ainda vai ter o ECOR, que vai ser literalmente o centro de oceanografia, limnologia e saneamento. Isso vai ser da parte do meio do projeto para o final. Tá. Bom, o segundo projeto seria o Água Pura. Existe uma situação em Maricá da falta de água, isso já é notório, todos já sabem, e por conta disso foram instalados lá cerca de 70 mil poços artesianos. O grande problema é como você não tem coleta de esgoto, boa parte das fossas foram instaladas nas proximidades dos poços. E existe aí um potencial impacto na saúde pública justamente na proximidade desses 2 instrumentos. Então, assim, o Água Pura, o que ele vislumbra? Garantir a qualidade de água dos poços artesianos, verificar o impacto da falta e da coleta de esgoto sobre a saúde pública, ou seja, o potencial impacto, tá? E dar suporte à gestão de saúde ambiental. Porque se você tem esses dados primários sendo levantados, a gente pode chegar para a Prefeitura de Maricá e falar, olha só, existe aqui uma zona de calor, existe aqui uma zona mais crítica, que dentro da sua abordagem de criação de um saneamento, seria importante você priorizar essa área. Bom, o que consiste o Apura? Avaliação da qualidade da água dos poços artesianos, elaboração de mapas de calor, que assim é uma coisa meio técnica, mas é justamente você conseguir sobrepor vários elementos, e aí nesse mapa, onde você tiver uma maior cor vermelha, vamos chamar assim, você tem os pontos críticos para avaliação, e aí a verificação do potencial relação de causa e efeito, ou seja, se existe ou não impacto decorrente da proximidade das fossas aos poços. E isso foi uma coisa que a gente trouxe lá, não sei se você lembrar ainda, eu falei aqui no início da apresentação, do projeto de Maricá, do Amapá, que a gente já traz de lá. Bom, contexto do PATEC. Necessidade da instalação de um polo científico, como foi falado no início da apresentação. Necessidade de um aumento de conhecimento local, ou seja, mudança de cultura, porque você não pode jogar a responsabilidade da saúde ambiental apenas nos órgãos de governo. A sociedade tem que ter em sua mente, na sua cultura, a importância da saúde ambiental. Por isso a importância de você instalar no ambiente, você divulgar no ambiente, você materializar as informações que a ciência está levantando. E a neutralização dos impactos decorrentes do crescimento populacional de Maricá. Por quê? Todo mundo sabe que um dos impactos mais negativos da decorrência do royalty é justamente o aumento das expectativas das comunidades vizinhas sobre o dinheiro que está circulando no ambiente, e a partir daí você tem uma migração de população para Maricá, que pode até sobrecarregar a infraestrutura pública. Por isso a importância de você ter também aí uma gestão de expectativas. Tá? Bom, objetivo, oferecer cursos de aperfeiçoamento aos profissionais da área do meio ambiente de Maricá e de outros polos, que se fossem convidados, aplicar métodos de educação e mudança cultural, o que é extremamente importante, justamente, de novo, a gente falou no início do projeto, mas a mudança de cultura ela é vital para o Brasil como um todo, não só como o processo de Maricá, eu acho que isso tem que ser vislumbrado pela sociedade, oferecer bases sustentáveis para projetos de revitalização, porque não adianta você
tentar despoluir a lagoa se a população ribeirinha, o pessoal que mora em volta, não contribuir com isso, não enxergar a importância disso. Então, o ICOR, o PATEC, ele é um projeto para você atacar maciçamente todas as classes sociais e mostrar a importância do processo. E, por fim, capilarização da cultura nos municípios adjacentes, ou seja, você conseguir transbordar a informação para os outros municípios, para que você possa ter aí uma efetiva mudança de cultura. Tá? Bom, o que consiste? Aplicação de cursos de aperfeiçoamento, aplicação da conscientização ambiental, mudança de cultura e gestão de expectativas. Isso já deu uma adiantada ali anteriormente. O praias, que é o quê? A utilização você tem ali, na Lagoa de Maricá, a utilização recreacional das praias internas, você tem a utilização da área pela comunidade pesqueira, e qual é o praias, o que ele vislumbra? Conseguir gerir a convivência positiva de todas as classes que estiverem utilizando esses ecossistemas. Tá? Então, existe ali uma necessidade de zoneamento e convivência sustentável entre essas atividades. Bom, os objetivos: monitorar as mudanças decorrentes do programa de revitalização, porque você vai ter aí sim um impacto, e acredito que seja muito rápido, vendo todas as experiências que a gente tem visto aí ao redor do mundo, um impacto muito rápido em decorrência aí do processo de revitalização. Promover levantamentos técnicos para subsidiar a gestão ambiental dos ambientes, ou seja, todo o diagnóstico que está sendo feito vai ser fornecido os dados para a prefeitura e, em conjunto, estabelecer políticas públicas que possam fortalecer aí a gestão e empoderar as comunidades pesqueiras, principalmente porque eles sabem muito, é interessante isso, a gente tem que reconhecer a capacidade técnica e a técnica dos pescadores com relação ao funcionamento daquele ambiente e conseguir permear, trazer para cima essas informações também. Tá? Sobre o controle das áreas internas da laguna. Então, assim, a gente tem a intenção de trabalhar diretamente com os pescadores, trazer eles com a gente, eles tornarem nossos braços nesse processo. Tá? Bom, o que consiste? Acompanhamento dos efeitos secundários do processo de revitalização de ambientes aquáticos, ou seja, mudança de populações e nos seus vários estratos, verificação da qualidade das águas para recreação, porque existe aí também um problema do uso da área e potencial existência de agentes patogênicos, então você tem aí que ter um certo controle da qualidade da água desses ambientes que são utilizados para recreação. E, por último, Lagoas Vivas, que é o alvo aqui dessa apresentação, que o contexto é justamente, Maricá, existe lá ainda descarte clandestino de água sem tratamento na laguna, tá? Eventos de mau cheiro em determinados pontos dos contribuintes, isso é visível, isso é uma reclamação que existe lá, gerando desconforto populacional. Tá? Bom, objetivos: revitalização dos ecossistemas aquáticos de Maricá, ofertar subsídios técnicos para o município executar suas obras de infraestrutura, ou seja, de novo, mostrar os pontos críticos do ambiente. Eu queria chamar a atenção, eu gosto muito de usar a expressão revitalização e não despoluição, porque despoluição é um termo muito específico de um tema. Revitalização é quando você leva a ecologia em consideração. Então, eu acho que é muito mais legítimo você usar a expressão revitalização para o ambiente, tá? Porque a gente não quer apenas tornar a laguna uma piscina. O que a gente quer tornar ela é um ecossistema sustentável e viável. Essa a questão. E o ecossistema ele não é a parte só física. Você tem a biota, você tem os organismos, você tem os pescadores, você tem o pessoal que usa a lagoa. Tá? Bom, eu vou passar agora para uma outra apresentação, que ela é mais focada nesse último projeto. Espero que eu consiga aqui. Bom, Lagoas Vivas, eu acho que então, todos conseguem enxergar, né? Esse é o projeto foco dessa apresentação. O ICOR, eu já mostrei para vocês que é o guarda-chuva dessa história toda. E apresentar os parceiros. Da onde veio essa história? Bom, a UF, através do Departamento de Geologia e Geofísica, que trabalha muito com geologia ambiental, e já está, de acordo com o que eu apresentei no início lá da outra apresentação, tem uma larga experiência sobre o assunto. Parceiros, que é a Emerald, Ambient e a Levinos, são os representantes no Brasil. A Emerald é uma
é uma fundação japonesa que criou os micro-organismos efetivos, o EM. Eles são detentores da técnica, vamos chamar assim, e peço até para a Miriam, desculpa se eu estiver falando errado, mas o grande goal dessa técnica é justamente você conseguir inertizar as bactérias para utilizar elas quando necessário. Fungos você tem esporos, mas bactérias não. Então, assim, a Emerald conseguiu gerar essa tecnologia e para com uma filosofia muito legítima de difusão dessa tecnologia, em vez de criar uma empresa para isso, eles criaram uma fundação, justamente para divulgação dessa tecnologia ao redor do mundo, e é o que está acontecendo. Eu acho que é a vez do Brasil nesse momento, fico muito feliz. A Ambien é a representante no Brasil e a Levinos é a representante no Rio de Janeiro. Então, assim, a UF estabeleceu um termo de cooperação com a Levinos para importação dessa tecnologia, não só importação da tecnologia, mas ajuda no aperfeiçoamento de pessoas para a utilização dessa tecnologia. E aí, ao longo do caminho, aqui vocês vão entender que é uma coisa extremamente simples, hein? E é legal por quê? Porque é uma tecnologia que ela não vai ficar presa apenas a uma classe intelectualmente privilegiada. Você tem aí ela podendo ser utilizada por todas as classes sociais, o que é extremamente interessante para o nosso processo. Tá? Problemática. Falta de infraestrutura de saneamento, ou seja, como qualquer cidade de turismo do Norte Fluminense, aqui da região dos lagos, você tem falta de infraestrutura, elas cresceram muito rápido, como não existe um setor financeiro, você não teve investimento em infraestrutura de moradia, então o que acontece? Ela foi crescendo ao sabor do turismo, e aí boa parte do saneamento não foi feito, historicamente isso é uma coisa normal para as cidades costeiras. Assoreamento dos corpos d'água, ou seja, você tem constante fluxo de esgoto, de descarte, e o que acontece? Você acaba diminuindo o lençol, a coluna d'água, e o excesso de matéria orgânica. O excesso de matéria orgânica é básico, para degradar essa matéria orgânica, você acaba utilizando o oxigênio da coluna d'água, gerando aí anoxia, e aí você acaba matando até as comunidades de peixes, ictiofauna, diminuindo aí a produtividade do ambiente. Então, assim, vou dar um pulo lá atrás, eu acho legal, acabei de fechar com os meus alunos, hoje é a última aula também do curso de Biogeoquímica de Ambientes Aquáticos, e eles já estão meio por dentro. Na verdade, eu costumo considerar o ambiente, primeiro, deixa eu dar um passo lá atrás, Revolução Verde. Na verdade, na década de 60, criou-se uma ideia de que existia a necessidade do incremento de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, na produtividade da agricultura, para que você pudesse ter a potencialização da produtividade da agricultura. Desculpa. O que acontece? A grande questão é que, dentro dessa técnica que a gente está deslumbrando aqui, do EM, pelo contrário, o que a gente consegue enxergar é o seguinte: existe um desbalanço, e não só pela introdução de nutrientes, mas também pela utilização de agrotóxicos, você acabou envenenando o solo. Então, o que acontece? Você desbalanceou as comunidades bacterianas, e elas pararam de tornar biodisponível os nutrientes que estão no solo. E aí o que acontece? Os nutrientes que estão no solo não estão biodisponíveis, tornando necessário você trazer de fora, ou seja, isso chamou Revolução Verde. Tá? Bactérias. Por que eu botei aqui como tema da base teórica? Porque o meio ambiente, as bactérias, nosso organismo, hoje eu peguei uns dados, inclusive, interessantes a respeito, nosso organismo, ele tem, acho que são 10 vezes mais quantidade de bactérias do que de células. Então, só para mostrar a importância das bactérias. Inclusive, tem estudos dizendo que 60% das atividades desempenhadas fisiologicamente pelo nosso corpo são desempenhadas por micro-organismos, pelo microbiota. Então, assim, mostra aí que se você não levar a sério esse parâmetro, você não consegue, literalmente, criar um desenvolvimento sustentável, porque, na verdade, a base de tudo é isso. Bom, então, assim, eu costumo apresentar o meio ambiente como um produto da geologia, porque é daí que vem os nutrientes, a biota, através dos agentes transformadores, e a química, que é a resposta do ambiente aí à introdução desse material. Bom,
bactérias são os principais promotores biogeoquímicos, ou seja, nos ciclos biogeoquímicos, elas é que tornam o material que está disponível no ambiente acessível aos organismos vivos. Então, assim, até, vamos pular lá atrás, até a produção de oxigênio começaram pelas arqueias. Então, assim, justamente, foram bactérias que começaram a produzir a nossa atmosfera, porque hoje a gente está utilizando. Elas, o papel principal é biodisponibilização de nutrientes e degrada a matéria orgânica, ou seja, elas degradam o material que já está morto, ou seja, remineralizam e tornam bioacessível para os organismos que ainda estão vivos, para a cadeia trófica. Vivem em grupos, diferentes espécies, ou seja, isso que é extremamente interessante, apaixonante, na verdade, sobre o tema, é o fato de que as bactérias elas vivem em grandes comunidades extremamente diversificadas, de espécies totalmente diferentes, e que elas se comunicam, se sobrevivem através de uma simbiose. Elas dependem da atuação de cada uma para que se crie ali um biofilme saudável e a vivência. Tem uma questão, a fragilidade das bactérias é o quê? Cada uma dessas espécies que estão ali no biofilme, elas se reproduzem em razões diferentes. Então, o que dá, por exemplo, se alguma espécie não acompanhar a reprodução da outra, você tem ali um desbalanço, e aí essa simbiose começa a ser afetada. Existe um mecanismo, fiquei extremamente interessado agora estudando sobre o assunto a respeito que a forma de comunicação das bactérias se chama quorum sensum. Então, diferentemente do que se acreditava, as bactérias não trabalham isoladamente, pelo contrário, através da comunicação entre elas, através do quorum sensum, elas conseguem entender a saúde do biofilme. Quem tem que trabalhar, como tem que trabalhar. E, por fim, através desse levantamento que elas fazem, esse micro-levantamento que elas fazem, elas determinam o bem-estar da comunidade, ou seja, qual é a estratégia que o biofilme tem que assumir como um todo, essas diversas bactérias diferentes, para conseguir tornar o ambiente, o bem-estar de toda a comunidade. Eu botei aqui uma figurinha, anaeróbias e facultativas. Por quê? Porque existem as bactérias que sobrevivem, produzem energia só da respiração de oxigênio, as que são de quimiossíntese são as anaeróbias, e as que são facultativas, aquelas que decidem, no meio do caminho, qual seria mais interessante para o grupo, se é anaerobiose ou se é aerobiose. Bom, em um ambiente saudável, elas trabalham em conjunto. Isso já ficou claro para todo mundo. Isso é uma coisa não muito nova. Acho que já tem trabalhos que eu vi em 2000 que estavam sendo publicados a respeito. E isso, para mim, foi muito impactante, porque quando eu aprendi sobre o tema na graduação, me foi falado que é facultativo, ou seja, quebra de oxigênio molecular é muito mais simples do que a fermentação. Se elas só trabalhassem nesse sentido, elas com certeza optariam sempre pela aerobiose, quando tivesse oxigênio. Só que acontece que a produção, a aerobiose acaba produzindo gases extremamente tóxicos para a cadeia trófica, para o ambiente, que são amônia, metano e gás sulfídrico. O que acontece? No ambiente saudável, as bactérias, as facultativas, elas optam pela saúde do biofilme, então elas optam pela fermentação, para não produzir agentes tóxicos. O pouco que é produzido, você ainda tem bactérias que se alimentam desse material tóxico, e aí você tem o balanço. Bom, em um ambiente enfermo, quando você tem baixa diversidade de bactérias, aí você tem um biofilme não funcionando, você acaba tendo as bactérias trabalhando isoladamente, cada uma por si, Deus por todos, senão todo mundo vai morrer, é o que elas pensam. Então, elas começam a produzir compostos tóxicos, e através disso, qual é o ambiente que são poucas as bactérias capazes de sobreviver, entra aí os patógenos, que são bactérias que são oportunistas, aproveitam o ambiente que está enfermo para se reproduzir, e aí criando doenças para o ser humano. Bom, tendo isso como base, eu vou entrar agora na parte da tecnologia proposta. O EM ele foi produzido pelo Dr. Higa, no Japão. Hoje, com 85 anos de idade, espero eu ter a oportunidade de conhecer, a gente quer trazer ele para o Brasil, vamos ver se a pandemia vai permitir.
Ele descobriu o seguinte, é justamente que se você tiver o funcionamento perfeito das bactérias, você tem a acessibilidade total, maximizada dos nutrientes do ambiente. Então, o que eu estou falando para vocês não é só apenas uma tecnologia que ela vai influenciar na depuração de água. Hoje, um dos principais mercados do EM é a agricultura. Por quê? Porque você balanceando o solo, você disponibiliza nutrientes para a produtividade da agricultura e você não precisa, inclusive, usar tanto agentes agrotóxicos. Porque é um ambiente saudável, você tem uma maior biodiversidade, então a competição não permite que você tenha aí um boom de organismos prejudiciais. Bom, essa tecnologia ela já é certificada pelo IBAMA, pela Anvisa, o que é muito importante, inclusive, para a nossa segurança. Eles já reconhecem a utilização desse material. No final, eu vou comentar a respeito, mas uma coisa extremamente interessante também, não é um produto químico, não é nada geneticamente modificado. O goal dessa história é justamente o equilíbrio. Então, assim, a gente não vai introduzir nada que o ambiente já não exista, tá? Só que nas razões certas. Bom, qual é o resumo do princípio? A introdução de uma cepa saudável, ou seja, onde você tem ali uma quantidade proporcional de bactérias, ela permite que as bactérias que já existem no meio ambiente comecem, através de uma suposta mimetização, ou seja, uma cópia de conduta, elas comecem a trabalhar igual a cepa. Então, o que acontece é que 80% das bactérias no ambiente começam a seguir os 10% que você está colocando. Os outros 10% a gente considera como patógenos. Ao longo do tempo, como todo o grupo de 90% está trabalhando de uma forma coesa e uma forma saudável, você não vai ter... o ambiente vai se tornar um ambiente saudável e as patógenas começam, por competição, a perder espaço. Então, você começa a estimular ali a saúde do ambiente. Bom, as bactérias, elas estimulam a disponibilidade de nutrientes, ou seja, através dos ciclos biogeoquímicos, elas começam a mineralizar os nutrientes para a cadeia trófica, diminuem, estimula, assim, a produção primária, isso é fato, você disponibilizar o nutriente, você tem aumento da produtividade, tanto na agricultura como no ambiente aquático. Você diminui a produção de agentes tóxicos, além de consumir eles, porque existem bactérias fototróficas que consomem esses gases. Então, ali você vê que o biofilme trabalha perfeitamente, você produz um material que é tóxico e o biofilme acaba tirando esse resíduo também. E o ambiente saudável não permite a proliferação de patógenos devido à competição. Então, assim, parece milagroso, mas o que acontece, que eu estou falando para vocês, esse é um método sustentável e é um método que vai muito contra a indústria da agricultura e tudo, porque a Revolução Verde veio com essa dinâmica de ter que colocar, vender mais agrotóxico, vender mais nutrientes, para que você potencialize o meio ambiente. Bom, e aí, Stefan, mas existem casos de sucesso, na verdade, são muito pouco divulgados no Brasil, mas você tem baías como de Seto, Baía de Mikawa, Mar de Ariake, Porto de Tóquio, Baía de Tóquio, todos processos que deram certo, Lago da Beira na Índia, diversos lagos eutrofizados do Egito, Lago Amatitlán e na Guatemala. Na Tailândia, inclusive, é uma política pública onde eles não apenas utilizam para manter a saúde do meio ambiente, mas também na produtividade da piscicultura, da carcinicultura. Por quê? O que eu estou falando para vocês? Se eu estou disponibilizando nutrientes, eu estou aumentando ali a cadeia trófica, os meus alunos sabem bem, é o bottom-up, você está colocando, você está estimulando a base da cadeia trófica e aí você consegue estimular toda a cadeia trófica. Então, até a produção de camarão lá é através da inclusão do EM. E, pasmem, até a qualidade do produto é muito melhor, porque você tem um ambiente saudável, você tem um desenvolvimento muito mais rápido. Então, assim, tudo publicado, isso não é achismo. Bom, no Brasil, você já tem aplicações bem-sucedidas que acontecem na Lagoa da Pampulha, Lagoa do Jansen, e em Jequié, na Bahia, Rio Sapato, em Lauro de Freitas também. Em 2015 e 2017, foi utilizado em estações de tratamento da Embasa. Isso é uma coisa interessante também. O EM ele não é exclusivista. Na verdade, existem estações de tratamento, para quem está por dentro do saneamento,
as extrações de tratamento elas são projetadas por uma capacidade. O EM tem casos que ele conseguiu aumentar em 200% a efetividade do tratamento de esgoto na estação. Então, assim, na verdade, esses sistemas eles conversam. Existem casos específicos, estão pipocando aqui na minha cabeça agora, a gente teve a oportunidade agora de dar um pulo em Salvador. Existem casos específicos, por exemplo, Iberostar, que é um condomínio de casas com um resort anexo. Perfeito. Ele é gigantesco, a gente foi para lá, e o que acontece? Eles fizeram um estudo para aumentar em 70% a estação de tratamento deles. E ao lado, eles começaram a utilizar o EM. Eles abandonaram o aumento da estação de tratamento pela efetividade e pela lucratividade do EM. Então, assim, o que eu estou falando para vocês é a iniciativa privada que ela vive do lucro. E está mostrando ali que o EM ele é, sim, economicamente viável. Tá? Atualmente, o manancial que fornece água para a região metropolitana de Salvador, aos cuidados da Embasa, também recebe o EM. A gente esteve conversando com os técnicos de lá. E a tecnologia EM será aplicada na Lagoa de Maricá e seus afluentes, objetivando a revitalização do ambiente, via contrato de 2 anos e meio agora, porque já tem 6 meses, entre a UF e a Prefeitura Municipal de Maricá, com início da efetiva utilização do início de 2021. Houve um atraso em decorrência aí do cronograma e problemas referentes aí ao petróleo e tudo, mas agora está retomando as atividades normais. Outra questão que atrapalhou muito a gente foi justamente também a questão aí da pandemia. Não posso colocar em risco a nossa equipe, a gente está trabalhando de uma forma mais segura. Objetivos e metodologia. Tá? O objetivo principal, o objetivo desse projeto é pesquisar e desenvolver a aplicação de métodos de revitalização biotecnológica já consagrados. Eles já existem, o que a gente pensa em otimizar. Tá? Na verdade, existem várias ideias aí. A gente tem uma outra vertente, que é a utilização de oxigenação de fundo laminar, para ver como as bactérias se comportam frente a isso. Uma outra vertente é criar estações de tratamento que já sejam preparadas para o EM, tá? Para você já utilizar ele como um insumo. Tá? E a metodologia, na verdade, o que acontece? Primeiro, a gente começou com um diagnóstico, ele começou devagar e agora a gente vai aumentar com maior intensidade. A gente primeiro elegeu aí o Rio Mumbuca, extremamente impactado, mal cheiroso e tudo, então a gente já há 6 meses está indo ao campo fazendo aí o diagnóstico. Também, esse diagnóstico também para calibrar a modelagem, ou seja, esse M, colocar ele proporcional à necessidade do ambiente, e determinar as áreas críticas que a gente deve fazer uma injeção maior do método. Tá? A aplicação de tratamentos constantes, que vai se dar tanto por aspersão de água, também por mud balls. O que são mud balls? A gente chama, em português, bolas de lama. Aqui tem umas figuras assim, interessantes que foram tiradas na Tailândia, que é justamente o seguinte, para mostrar primeiro, que são micro-organismos probióticos, eles não são tóxicos. Até a própria projeto de divulgação, que é o PAESA, é justamente para mostrar que existem as bactérias positivas, de tirar esse preconceito da cabeça, ver as crianças mexendo com mud balls. Criando ali, o que é esse mud balls? Você tem ali, além do mineral, você coloca ali substâncias que servem como energia para o EM ser ativado, para ele começar a se reproduzir com maior velocidade, e aí você vai e joga no ambiente essas estruturinhas. Elas vão ser jogadas no fundo do ambiente onde você tiver o lodo, e ao longo do tempo elas vão consumindo o lodo da forma que eu já passei para vocês anteriormente. A gente pensa, inclusive, porque Maricá, você tem várias vias de grande fluxo, são rios de grande fluxo quando você tem grandes chuvas, em vez de fazer mud balls, a gente está criando já uma inovação, mud bricks, que são tijolos que você diminui a competência de transporte aí desse material, e aí ele consegue ter um maior tempo de residência ali no curso do rio. Tá? Paralelamente, será aplicado um programa de monitoramento para ver aí o avanço. Existe uma questão que eu não posso deixar para mostrar para vocês que a gente já pensa que existe isso. Num primeiro momento, existe um estímulo às patógenas, porque o primeiro processo que você está executando ali é disponibilização de nutrientes, e elas também são beneficiadas com isso.
Logo depois, isso já comprovado nos estudos feitos pela Embasa e nos outros experiências que a gente tem no Brasil, você tem uma queda brusca dos patógenos. Então, isso é um processo que a gente já vislumbra de ser natural, mas é justamente mostrando que o ambiente lutando para se depurar. E por fim, iniciativas de educação serão implementadas, porque, mais uma vez, o AECOR, a base do AECOR, o que essa equipe incrível que eu estou tendo a oportunidade de estar junto, é justamente mostrar que no Brasil, e isso em todos os campos, o que a gente precisa é mudança de cultura. Não adianta trazer tecnologia pura e simples, porque se a população não se empoderar da responsabilidade de manter o ambiente limpo, saudável, você não consegue sozinho despoluir. Isso já está mais do que provado ao longo da nossa história. Tá? Bom, agora a gente entra uma parte um pouco mais técnica. Né? O que são probióticos, são micro-organismos extremamente diversificados. Eles têm ações em cima dos poluentes, como já foi determinado aqui, como a degradação de matéria orgânica e eliminação de metais. A atuação de probióticos em ambiente poluído. Bom, micro-organismos para a vida do planeta estão ligados ao processo metabólico microbianos, ou seja, estão ali na biogeoquímica. São agentes geoativos da ciclagem biogeoquímica, ou seja, disponibilizam ciclam carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, ferro e micronutrientes, formando o microbioma global, ou seja, na ordem de 10 a 30 células de biomassa em 10 a 17 gramas. Tá? Você vê assim, a gente não enxerga, mas a gente é formado disso. É um conjunto de mais de 100 trilhões de micro-organismos que residem na simbiose do corpo do ser humano. Relação estreita entre micro-organismos e células dos sistemas humanos, ou seja, sem elas, os nossos sistemas fisiológicos não funcionam. Tá? O microbioma humano e a saúde estão extremamente ligados, ou seja, sem o equilíbrio, eu arrisco, e aí eu falo de uma forma independente, mas eu arrisco, inclusive, jogar aqui uma informação, e isso pode ser fruto do nosso estudo também, que hoje uma das grandes fronteiras da ciência é tentar descobrir por que certas pessoas se comportam de uma forma diferente a um vírus e outras não. Tá? Vou contar um caso para vocês. Eu sou contador de casos, adoro isso. Em Fukushima, você teve ali o acidente de radiação da usina nuclear. Nas imediações, você tinha um ambiente, você tinha gado, isso tudo publicado em revista científica, você tinha produção de leite. As vacas, o gado produzido com EM produziu radioatividade abaixo do crítico. Hoje, sem EM, acima do crítico. Então, em estudo publicado pela Elsevier, que é uma das maiores editoras científicas e respeitadas, isso já foi comprovado. Então, essa é uma nova fronteira da ciência, essa é o pilar de trazer isso para a universidade, para o Brasil, porque você tem aí uma nova era de sustentabilidade. Se não for pela base, você não consegue literalmente implementar. Bom, cientista russo, Elai Metchnikov, vencedor do Prêmio Nobel, ele, conjuntamente com eles, que se dedicou a um estudo de importância, se dedicaram a provar a importância dos probióticos na alimentação e sua relação na saúde humana, ou seja, justamente passando para vocês a geração gerada, produzida pelo EM, quem sabe as questões positivas que podem ser geradas. Bom, o corpo humano é habitado por bactérias cuja população é 10 vezes maior que o seu próprio número de células. Tá? Estima-se que o corpo humano contém cerca de 10 trilhões, já falado isso anteriormente, e assim, o microbioma humano refere-se à comunidade de micro-organismos que vivem nos diversos habitats do corpo humano. E como ser humano, que é um microcosmos, o ambiente é da mesma forma. Não espere uma coisa diferente. Bom, probióticos. Eli Metchnikov atribuiu longevidade de certos camponeses justamente pelo leite fermentado por lactobacilos. Tá? E, atualmente, os probióticos são utilizados na agricultura. Vocês ficariam assustados como é utilizado já no Brasil. Grupos de maiores grupos de produção de soja no Brasil usam os probióticos. Na indústria, tratamento de efluentes, que é o caso que a gente está entrando. E no ambiente, na degradação de poluentes orgânicos e revitalização, que é o que a gente quer fazer agora. Tá? Bom, por que usar micro-organismos? Probióticos em projetos de biorremediação. A biorremediação é feita com micro-organismos vivos
é um processo biotecnológico seguro e eficiente de bactérias, fungos e leveduras, todas já existentes no ambiente, só que desbalanceadas, e crescidas em laboratório para remover ou neutralizar poluentes, a fim de estabelecer a saúde e resiliência ambiental. Tá? Como o ambiente aquático reage à presença de um poluidor? Esquece o M agora, vamos falar do meio ambiente. Você tem ali alta turbidez pela grande concentração de oxigênio dissolvido, matéria orgânica dissolvida, matéria em suspensão. Você tem demanda bioquímica, ou seja, para a degradação desse material da coluna d'água, você tem a demanda de oxigênio, tanto química como biológica, e oxigênio indo lá para baixo. Você diminui a biodiversidade, porque são poucos os organismos capazes de sobreviver num ambiente desse, ou seja, diminuição da quantidade de organismos, inclusive os fotossintéticos, tá? Ou seja, os produtores de oxigênio. Então, como se fosse um efeito dominó. Você diminui a biodiversidade, você bloqueia ali a luz, você diminui, inclusive, os produtores de oxigênio. Então, não apenas por difusão, mas também a comunidade produtora também diminui. Bom, aumenta os patógenos, porque eles estão mais preparados para o ambiente enfermo, e a seleção de micro-organismos anaeróbios, a produção começa a produzir, trabalhando sozinho, você começa a produzir amônia, sulfeto e metano, ou seja, um efeito dominó, que é catastrófico para a comunidade ali naquele ambiente. Aporte contínuo de matéria orgânica, ou seja, é um problema que estaria sendo ali retroalimentado pela existência das populações no entorno do ambiente, acabando com o oxigênio, tornando o ambiente anaeróbio, aquele cheiro de ovo podre que todo mundo sente em ambiente de pântano, em lugares nesse sentido. Gerando o quê? O esgoto sanitário se torna um poluente, ou seja, o tal do esgoto doméstico que é citado. Tá? Bom, como o micro-organismo probiótico atua no ambiente poluído por esgoto sanitário? Primeiro, você tem, aqui eu estou mostrando uma série de organismos que pertencem a essa cepa, que são reintroduzidos no ambiente. Cada um deles são as bactérias lacidoláticas, bactérias fotossintéticas anoxigênicas, leveduras, actinomicetos, atinobactérias e fungos, todos eles produzem um insumo que vai fazer com que o biofilme funcione de uma forma mais saudável. Bom, aí você tem diversos insumos que são produzidos. Primeiro, as lacidoláticas, elas são anaeróbias facultativas, ou seja, elas optam não pelo oxigênio. É o metabolismo primário, ou seja, elas fermentam açúcares, proteínas e produzem ácidos graxos, disponibilizando para as próximas, que as bactérias ácido-lácteas vão produzir, começam a deteriorar esse material e produzem o quê? Ácidos orgânicos. Você vai diminuindo ali as cadeias orgânicas. E aí, no final, você acaba tendo a inibição do crescimento, até pela criação de inicina, diplocina, lactocina e outros elementos, você começa a criar insumos que vão combater a proliferação de bactérias patogênicas. Tá? Bom, aí você tem aí, também consegue degradar lignocelulose, celulose e lignina, que são refratários, ou seja, são compostos muito mais complexos e, por conta disso, eles são muito mais difíceis de serem degradados. Tá? E os fungos acabam o quê? Degradando matéria orgânica morta animal, vegetal ou restos de desorganismo, devolvendo um ambiente moléculas de baixo peso molecular que são facilmente assimiláveis, ou seja, voltando ali para a cadeia trófica. Efeitos geoquímicos sinérgicos, ou seja, ocupação de novos nichos ecológicos, você começa o quê? Transferir essa energia para os degraus tróficos, excluindo por metabolismo competitivo os patogênicos e restabelecendo a saúde ambiental. Aí, justamente a representação gráfica, justamente aí de você fortalecendo aí a produtividade, chegando em outros níveis tróficos, tá? E, por fim, só para comparar, existem outros métodos, a gente correu atrás de muito método que a gente pudesse preencher aquela demanda que a gente conseguiu enxergar na época do trabalho lá da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde. Mas esse é um método que, literalmente, ele não está aqui para remediar, ele está aqui para equilibrar, porque o ambiente equilibrado ele se mantém. O ambiente que toma um remédio, mas continua com o seu elemento patogênico no meio ali, não adianta, que ele vai voltar de novo a se desbalancear. Tá?
Gente, peço perdão pela correria, é porque é muita informação e é um pouco difícil. Meus alunos já sabem que eu sou assim. Agradeço muito a atenção, espero assim que tenha sido esclarecedor, e a gente aqui está aberto, professora Miriam, professor Marcelo, estão aqui disponíveis junto comigo para esclarecer qualquer dúvida a respeito. Obrigada, Stefan. Eu vou prosseguir aqui, então, com a leitura de algumas perguntas, tá? Eu sei que o Marcelo, ao vivo aqui, foi respondendo algumas dúvidas, mas eu vou fazer a leitura delas mesmo assim, também vou fazer a leitura da resposta, caso alguém tenha perdido alguma dúvida, que possa ser a dúvida da pessoa também, né? Deixa eu ver aqui que eu comecei a digitar. Bom, uma das primeiras dúvidas do Gabriel é se vocês fariam parcerias com as escolas de Maricá, né, para fazer a transferência de conhecimento. Acho que essa o Marcelo não chegou a responder. Deixa eu responder para vocês, então. Acho que ficou muito claro na apresentação que uma das bases do projeto é a mudança de cultura. A gente, na verdade, o que acontece? A gente não quer tornar esse grupo, o NEP, ele não quer criar nenhuma sociedade refém da nossa técnica, não é isso. Na verdade, o que a gente quer mudar é a cultura. Então, o que acontece? Boa parte dos alunos que estão presentes, eles já foram convocados para poderem participar dessa divulgação, desse aperfeiçoamento, inclusive dos colégios. O PATEC, ele vai visitar todos os colégios, a gente vai ter semanas de ciência, a gente vai chamar os alunos para participarem em atividades como aquelas que foram apresentadas ali, naquelas figuras, para que você tenha um empoderamento da sociedade, da responsabilidade, inclusive incremento da intelectualidade, porque esse é um tema que ele mexe diretamente com saúde. Então, que fique muito claro, uma das bases desse projeto é a mudança de cultura. E se a gente não atinge o ensino fundamental, a gente não vai mudar a cultura, porque é a base. Ótimo. Outra pergunta que foi feita aqui pelo Jonatas Tavares é se há um prazo mínimo para despoluir uma quantidade X de lagoas em Maricá em torno desse projeto. Vamos lá. O que eu vou passar para vocês, porque a gente está fazendo os cálculos, mas eu vou passar para vocês experiências que nos foram passadas nos outros ambientes que a gente visitou, onde já tiveram um método executado. Por exemplo, teve projetos na Bahia que a expectativa do projeto é que fosse em um ano eles atingissem o resultado. Eles conseguiram atingir em 4 meses. Inclusive, a descrição do técnico lá da Embasa foi o seguinte: em 2 meses já acaba o cheiro. Isso, verbalmente, foi o técnico da Embasa falando com a gente. Então, assim, a gente tem expectativas muito positivas com relação até à estrutura que está sendo montada em Maricá. A gente não apenas vai aplicar o método, a gente está empoderando a prefeitura de perpetuar isso. Então, assim... Stefan, só colaborando. Foi nem 2 meses, em 2 semanas já acabava o cheiro, né? 2 meses ele já reduz... A visibilidade já fica translúcidos em 2 meses e já começam a ter indicadores com queda de Escherichia coli, Eu vou até contar um caso, agora o Marcelo me lembrou. O cara falou o seguinte: ia ter uma visita de uns técnicos e a coisa não estava funcionando, ligaram para o pessoal do EM, pula aqui, porque o pessoal vai chegar aqui 2 horas. Jogaram o EM no ambiente para acabar com o cheiro. Em 2 horas o cara tirou o cheiro para o pessoal, quando fosse visitar, a coisa já estava... De novo, eu, quanto cientista, eu costumo sempre botar um pé atrás. Eu não gosto dessas estimativas super positivas. Parece que eu estou querendo vender o produto. O nosso projeto não é o EM. O nosso projeto é o AECOR. A gente está aqui para desenvolver o método e questionar. Tá certo. Acho que ficou bem claro. E aí, só né? colaborando com a resposta, ele falou das outras lagoas, na verdade, assim, o foco da revitalização da lagoa principal, a Lagoa de Maricá. As demais lagoas se beneficiam desse processo, onde a Lagoa de Maricá vai estar com a reprodução dos micro-organismos, né, Miriam? Isso, com certeza. É que a gente pretende fazer.
Na verdade, agora tem uma pergunta minha, né, que eu anotei aqui. No início, vocês disseram que tem previsão para início agora em 2021, em janeiro, né? Teve um atraso por conta da pandemia, super justificável, né? A gente entende esse momento. Agora, eu queria entender quais são os contribuintes que vão ser iniciados, né? Que vão dar início ao projeto. Vocês lembram mais ou menos os contribuintes? O Mumbuca, aquele que tem um mais caudaloso, Miriam, eu vou pedir uma ajuda sua, o Marcelo, que ele vem lá é o canal do... É o Ludigero. E tem o canal de Itaipuaçu. Canal de Itaipuaçu. O Ludigero é o mesmo Mumbuca, né? E o canal de Itaipuaçu é o outro, o segundo. Lohana, mas deixa eu só fazer até... Está sendo muito legal, na verdade, esse tipo de mesa redonda é legal, porque a gente pode botar outros dados que não estão ali. Tem um outro processo que é justamente o seguinte, como é feito no Japão, a gente ainda vai distribuir para a população alíquota de EM, porque o que acontece? Lá no Japão é costume você, quando vai ao banheiro, quando vai na sua caixa de gordura, você mesmo trata o seu descarte. Então, o que acontece? O pessoal também do censo que a gente vai promover a partir de janeiro, eles já vão chegar com o produto para a divulgação da utilização, porque a gente não quer se fixar apenas na instalação, na aplicação no contribuinte, mas também através da população. Porque a gente sabe que você tem entradas clandestinas. Se você não atingir através da população, você não consegue remediar. Posso completar? Por favor, Miriam. Eu gostaria de chamar a atenção que a ETE da Pedreira e da Araçatiba, elas não dão conta do volume de esgoto que a cidade produz. Então, essa proposta do projeto de liberar o IEM para que eles usem nas casas, tanto nos poços artesianos quanto nas fossas, é para que... E a gente sabe que Maricá não tem ainda um projeto de coleta e tratamento de esgoto que atenda a população, então o objetivo seria justamente diminuir a carga orgânica que chega nos contribuintes e que vão para a lagoa. Então, nós estamos acelerando o processo de revitalização ambiental nos contribuintes para que menos carga orgânica chegue na lagoa e que ela possa se recuperar, inclusive em termos de piscicultura, com maior facilidade. Esse é o objetivo. Eu queria aproveitar só para falar uma coisa que eu acho que é importante, eu acho que, na verdade, eu deveria ter falado antes, mas eu acho que o momento pode ser esse. A gente tem uma cultura no Brasil, uma coisa negativa que a gente tem no Brasil é justamente isso. A gente conversou com o pessoal lá da Embasa, e aí perguntou assim, você é tão bom, vocês têm alguma crítica? Eles falaram o seguinte, olha só, a única questão é que a gente fica dependente do produto. E aí eu falei o seguinte, mas vocês já fizeram um estudo, porque uma estação de tratamento, ela, em média, tem um tempo viável de 20 anos. A partir daí, ela já se torna obsoleta ou para de trabalhar direito. Vocês já fizeram um estudo? Quanto custa manter uma estação de tratamento primeiro, instalar, depois manter uma estação de tratamento ao longo de 20 anos, e, em comparação com a aplicação de EM, o que é mais vantajoso? Não fizemos. E aí a gente chegou a uma conclusão. No Brasil, como qualquer país capitalista, você dá muito valor ao material. Você não dá valor ao serviço. Então, o que acontece? Se você fizer... E é um estudo que a gente vai fazer, sim, para ver o que é mais interessante. Você ter toda uma modificação impactante, claro, caso a caso, mas você tem ambientes onde você realmente vale a pena você colocar uma rede coletora ou você fazer como certas cidades do Japão, que é através do EM. É isso que a gente quer desenvolver. A gente quer quebrar um pouco esse paradigma de achar que uma estação de tratamento ela é finalística. A Miriam acabou de falar que não é. Acabou de falar que a estação não está dando conta. Então, assim, o ganho desse projeto é questionar e desenvolver, não é se fechar numa ideia. Estação de tratamento com EM e EM. Existe aí um leque de possibilidades. Essa é uma coisa interessante da gente poder
alertar para todo mundo é justamente isso, duas coisas que foram ditas. No que a Miriam disse sobre a redução da carga, isso é extremamente importante, e outra coisa, nós estamos falando de duas estações que não têm, a ligação de esgoto de Maricá é muito pequena, então as estações elas não dão conta de muito pouco, nós temos ligações, o número de ligações é baixíssimo, e as estações existentes não dão conta, então, ou seja, qual é a forma, e isso foi uma pergunta até que nós tivemos na própria Sanemar, então, qual é a forma, como que vai ocorrer e como é que eles vão responder quando for questionado, mas vocês estão tratando a lagoa, mas vai continuar chegando esgoto dentro da lagoa. Então, assim, o IM talvez seja a única solução que consiga ter efeito nesse sentido, sabe? Que, na verdade, você está preparando, você está condicionando a lagoa para que aquela carga que está chegando, ela seja, de certa forma, trabalhada pelos micro-organismos para trazer o equilíbrio o tempo inteiro. Mas a gente precisa de reduzir essa carga o máximo possível. Então, a única solução que conseguiria dar fôlego para a Sanemar, conseguir construir o anel em volta da lagoa, lá do anel coletor, para poder chegar à rede de esgoto, para chegar fazer todo um cronograma, que a gente sabe que saneamento não se faz da noite para o dia, é a utilização do IM, porque a gente já está preparando e condicionando a lagoa para ela trabalhar com essa carga que vai continuar chegando durante um bom tempo ainda. Ótimo, ótimo. Concordo com tudo que vocês falaram. Realmente a gente tem um problema muito grande em Maricá, que menos de 10% da população tem o seu esgoto coletado e tratado, né? Tem apenas 2 estações de tratamento de esgoto, que, como a Miriam comentou, não dão conta, né, de uma porção da população que é muito pequena. A estação já está subdimensionada há bastante tempo, né? E realmente, essa solução de EM, a curto prazo, ela dá uma qualidade maior, né, para os recursos hídricos do município, e que realmente o que o Stefan falou é muito importante, né? A gente precisa verificar qual é esse equilíbrio, né? Será que os EMs vão dar conta a longo prazo, né? Se não houver estação de tratamento de esgoto nenhuma, ou a gente pode equilibrar as estações de tratamento de esgoto com os EMs, as soluções convencionais de tratamento de esgoto, né? Será que elas, daqui a algum tempo, vão ficar subdimensionadas novamente? Será que a gente não consegue outras soluções para tratamento de esgoto? Então, essas reflexões, assim, eu acho que são muito importantes, tanto para a área acadêmica, né, para a gente conseguir desenvolver mais pesquisas sobre a temática, quanto para o poder público mesmo, né, para tomar suas decisões. Muito interessante. Outra pergunta, na verdade, que eu queria fazer, mas só uma dúvida mesmo que eu fiquei. No projeto Água Pura, Stefan, você mencionou que vão ter mapas de calor, né, sobre a qualidade dos poços. Queria saber se vai existir algum cruzamento de dados de indicadores de saúde pública, né, nos casos de doença de veiculação hídrica, como cólera, disenteria, essas coisas, com os pontos de monitoramento da qualidade de água dos poços, porque foi um indicador que eu procurei para fazer um relatório e tive dificuldade de cruzar esses dados, né? Achava muito interessante. Não, Hanna, deixa eu te falar, genial sua pergunta. Esse é objeto de uma tese de doutorado nossa, que já está assim, com apoio da Prefeitura de Maricá, que eles vão fornecer os dados de saúde pública, e a gente vai cruzar com os dados de monitoramento, para ver justamente se está dando efeito ou não. Até porque, para eles, é importante saber, isso para a gestão da saúde pública e ambiental é estratégica, é imprescindível. Então, esse processo já vai ser executado. Ótimo. Só uma questão, Stefan. A Elane falou que você poderia abrir seu vídeo, mas, na verdade, é só parar a apresentação, que aí qualquer coisa, qualquer pessoa que fale vai aparecer, entendeu? Acho que você pode parar a sua apresentação agora. Desliga a apresentação aí, Stefan. Deixa eu ver como é que faz. E aí ela vai para frente. Foi? Ok. Agora sim, obrigada. Desculpa, eu sou super enrolado com
com tecnologia. Tranquilo. A Elaine, ela pediu para falar a respeito da questão lá da abertura das comportas. Tá? Na verdade, o que acontece? A gente vai entrar para entender, das questões que a gente vai fazer até no âmbito da oceanografia, é entender o critério que está sendo utilizado ultimamente, hoje em dia, para a gestão ali da abertura ou não das comportas ali da lagoa. Se isso impacta o EM, não, isso não impacta, pelo contrário. Como o EM ele se beneficia da saúde do ambiente, a abertura da lagoa, pelo contrário, só vai estimular o EM funcionar melhor ainda. Essa é a pergunta, a resposta. Na verdade, até colaborando com isso, como ainda não existe um sistema de comporta, a abertura é basicamente manual, uma das coisas que a gente está discutindo é construção do sistema de comporta, que aí vai fazer da maneira que o Stefano está falando, criarmos critérios para selecionar quando abrir, quando fechar, como, qual é a relevância, o peso, o problema, as vantagens e desvantagens de um sistema de comportas. Hoje é aberto de maneira com as retroescavadeiras, né? Na barra. Isso. Eu acho que isso responde também a pergunta do João Pedro, que perguntou se funciona em ambientes de água salgada, né? Então, pelo que o Stefano respondeu, até melhora, né? Aqui na Baía de Tóquio, de todos os ambientes lá fora, tudo é água salgada. Uhum. Outra pergunta. Fizeram perguntas que já foram respondidas, em quanto tempo, mais ou menos, começa a ter a melhoria de qualidade na água. O Marcelo também já respondeu via chat, você também já falou, né, que em poucos dias, em 2 semanas, já começa a ter a melhora na qualidade da água. Pedro Muriel perguntou como é obtida a solução de EM. Na verdade, acontece. Essa é o grande gol, que justamente isso não é divulgado, nem a gente tem como saber. Qual é o mérito científico do Riga? Na verdade, as bactérias, para você conseguir inertizar elas e tornar elas viáveis para a utilização, ou seja, armazenamento e depois utilização em outros ambientes, que é o gol do EM. Isso nem a gente sabe. Tá? Esse é o método deles. Por ser uma fundação sem fins lucrativos, eles não têm a intenção de botar o valor alto, tipo de coisa. Pelo contrário, o valor é baixo. A execução no Brasil, a utilização que está sendo o serviço, é justamente isso que a gente quer passar. Existem dois reservatórios de armazenamento de alta temperatura, de baixa temperatura, aliás, né, de baixíssima temperatura, um da Unicamp e outro na Universidade Federal da Bahia, que guardam as cepas originais do IEM, e eles vão reproduzindo essas cepas. Então, você tem ali um armazenamento criterioso nessas duas instituições, na Unicamp, e, se não me engano, os dois são Unicamp e na Universidade Federal da Bahia, uma coisa assim. O da Universidade Federal da Bahia eu estou em dúvida, um na Bahia e outro em Campinas. Tá ótimo. Eu imaginei que poderia ter alguma correlação com patente e enfim, tem alguns problemas com relação a registro. Não é patenteado, é registrado, né? Miriam, eu acho que não pode patentear micro-organismo, é patente, não é registro de uso. Entendi. O Gabriel Ramos perguntou se os EM poderiam ser consumidos pelos humanos. Se sim, quais efeitos? Realmente, então. A minha garrafinha, aqui é a minha garrafinha na minha frente, vocês estão vendo. Eu tomo uma tampinha dessa aqui todo dia, recompõe flora e uma série de coisas. Mas é um micro-organismo diferente do que é jogado na lagoa. É o mesmo cepa original, mas a formulação é humana, para consumo humano. É aquele leite fermentado que a gente toma, né, quando criança, o kefir, né? É o kefir. É o kefir, a kombucha, mas só que é de uma cepa específica, né, de uma formulação específica, os micro-organismos são específicos. Tá ótimo. Outra dúvida que eu tive, na verdade, acredito que sim, mas eu vou perguntar mesmo assim, porque eu não tenho certeza, se esses EMs eles podem ser adaptados
para áreas contaminadas por indústrias, né? Porque aqui a gente está falando de poluição por carga orgânica, basicamente, né? Mas se eles podem ser adaptáveis para áreas contaminadas por indústrias, né? Por poluentes químicos. Posso responder? Pode, claro. Bom, vamos lá. O IEM, ele basicamente, ele é escolhido, selecionado as cepas para degradação de matéria orgânica. Obviamente, todas as cepas são capazes de sequestrar o metal, por exemplo, em biofilme. Agora, uma das vertentes do nosso projeto é justamente isolar cepas do meio ambiente, por exemplo, se nós vemos que há uma concentração ou há um problema com gorduras, então nós vamos poder selecionar cepas do meio ambiente, incorporá-las ao IEM para aumentar a degradação de gorduras, por exemplo, de óleos, de hidrocarbonetos, por exemplo, ou se nós vemos que há algum tipo de agrotóxico na região que precisa de ser degradado. Então, nós vamos também poder implementar biotecnologias para serem repassadas e incorporadas ao IEM via Enroll e Ambien. Eu gostaria de complementar a resposta da Miriam. Uma coisa que foi bem interessante foi o seguinte: quando a gente comentou que a UF tinha interesse de começar a trabalhar com o IEM, com o meio ambiente, o pessoal da Ambien ficou muito feliz, porque, na verdade, no mundo, essa é a única parte que eles deixaram um pouco para trás, porque existe toda a agricultura, toda a piscicultura, toda a parte da saúde pública, que eles estão investindo mais. Então, a nossa intenção é tornar o Brasil um polo do meio ambiente do OEM. Maravilha. Muito bom saber disso. Fico orgulhosa da UF. Acho que a gente já respondeu a maior parte das perguntas, se não todas, né? Porque algumas foram respondidas ao longo da apresentação. Então, a última, que foi do João, que foi da água salgada, já foi respondida, e da Amanda, se o aporte de matéria orgânica no sistema lagunar já está sob controle, e a resposta é que não, né? Que o aporte mesmo não está sob controle, porque atualmente a gente não tem um sistema de coleta e tratamento de esgoto amplo para Maricá. Menos de 10% do município possui essa rede de coleta e tratamento de esgoto, e como a reflexão aqui sugeriu, que a gente precisa pensar um pouco fora da caixinha das estações de tratamento de esgoto e sugerir alternativas para o tratamento desses efluentes, né? Acho que o EM vem muito nesse sentido de complementar o tratamento de esgoto, que não está sendo suficiente no momento, né? E não é a única, né? Nenhuma solução é única, né? Não, acho que vou te interromper, a gente tem que fazer campanhas educativas com relação à questão do saneamento para a população. Não jogar sofá, não jogar bola, não jogar lixo, não entupir os bueiros, porque justamente não é né? Que vai realizar a panaceia de resolver o problema geral da nação. Não é um agente só, é a participação e a responsabilidade compartilhada. Cada um de nós tem uma responsabilidade nisso, então precisamos que cada um assuma. A prefeitura vai limpar os córregos, mas a população não pode voltar a entupir os córregos lá, né? E achar que o rio é o lugar do despejo do lixo. Né? A gente tem que melhorar. Não, é tão engraçado que os grandes colaboradores dos canais do Mumbuca, dos canais de Maricá, são ligações clandestinas na drenagem urbana, porque a rede de drenagem joga para esses canais e para o rio. E aí o esgoto chega pela drenagem. Quando vai dessa forma, é muito difícil você descobrir quem ligou, porque você está chegando o esgoto na rede de drenagem, né, onde passam os bueiros, a drenagem natural forçada. Então, o que acontece é que a gente tem que mudar realmente a consciência das pessoas, né? Porque ao invés de fazer uma fossa filtro sumidor, ela faz fossa filtro drenagem. E aí joga o excedente, faz um dreno no excesso
da fossa para jogar quando ela enche para drenagem. Aí acabou. Aí você tem. Aí quando cai na drenagem, você tem situações específicas. Por exemplo, a drenagem tem deficiências de projeto, que não é só em Maricá, em qualquer lugar, que ela cria, às vezes, bolsões entre um espaço e outro. Nesse bolsão, se você está usando água de chuva, você tem um impacto pequeno, porque a água de chuva que parou ali, ou ela evapora, ou ela vai se perdendo, ou ela se decompõe, dá algum cheiro, pode dar, mas se você botou esgoto e ele ficou parado naquele bolsão ali, aí acabou, velho. Aí é a famosa língua negra. Quando chove, vai para dentro da lagoa uma língua negra que é aquele esgoto que estava parado num trecho da drenagem. Ou seja, são as famosas línguas. O Rio de Janeiro é cheio da língua negra. O pessoal fala, a SEDAI ligou o esgoto, aumentou a quantidade de esgoto. Não é que aumentou, ele estava parado num trecho. Quando vem a água da chuva, empurra aquilo para dentro. É assim em Maricá e vai ser assim em qualquer lugar. Então, assim, a consciência, as pessoas, eu acho que tem que fazer um trabalho muito forte nisso. Não é simples, não é tranquilo de fazer, porque isso é cultural, esse povo brasileiro do qual fazemos parte tem algumas culturas imbecis de resolver o seu problema e foda-se o dos outros, desculpa o palavreado, e dane-se o dos outros. E a gente vai ter que lidar com isso. Então, eu acho que o IEM é um bom criativo para isso. Complementando o que o Marcelo falou, o que acontece? A gente conversando com os técnicos, eu falei assim, na verdade, no Japão deu muito certo justamente pelo fato de você ter uma sociedade ali que trabalha como um biofilme. Eles são muito civilizados e muito têm consciência do espaço do outro. Isso é uma cultura que a gente tem que mudar no Brasil. Então, por isso que o nosso projeto ele tem essa questão, essa vertente da cultural, do PATEC muito forte, porque sem isso, você não promove nenhuma modificação. Não. Se a mudança cultural dos valores, né, e começar a integrar valores ambientais, de respeito, de proteção, de civilidade, a gente não vai mudar nada. E outra coisa, a Sanemar também tem que fazer o papel dela, implementando aí os projetos que eles já têm no papel, e a gente já até fizeram a apresentação para a gente no subcomitê, das estações de tratamento de esgoto, porque não adianta despoluir a lagoa sem fazer o esgoto. Uma coisa tem que ser feita para e passo, né? Tem que ser feita simultaneamente, as duas coisas, as duas ações, uma ação isolada. O que é legal, Elaine, é que a gente... É lógico que a gente pode se enganar, mas dificilmente com a quantidade de contato que a gente tem com municípios no Brasil afora, que nós tivemos em quase 200 municípios no Brasil fazendo plano municipal de saneamento básico, os planos, a gente achou um cenário alinhado de interesse em resolver o negócio em Maricá que a gente não costuma ver em outro lugar. Então, a gente é obrigado a tirar proveito dessa relação, desse momento. Tipo assim, a gente tem que botar todas as cargas nessa relação para isso não dar errado. Então, a gente chama eles, a gente está conversando com eles, a gente está conversando com todo mundo, mostrando que tem solução, porque a tendência de muita gente é achar o seguinte, putz, eu tenho capacidade, tenho dinheiro, o município tem condições de fazer, mas como é que eu vou fazer isso? O próprio município gostaria, por exemplo, de que o carro-chefe desse mandato seja saneamento, mas eles mesmos sabem que se eles difundirem isso de uma forma, o saneamento é lento, o investimento, se tirar o IEM do processo, eles vão ter um processo lento de investimento, que você tem que fazer licitação para fazer a rede, depois da não sei o que, a rede de lançamento não é uma obra simples, tem que fazer em volta da lagoa inteira. E é uma obra que não aparece, porque você é tudo embaixo, então depois você fecha e ninguém vê. Eu sei. A gente não está puxando o saco da prefeitura, não, a gente só está dizendo o seguinte, que, na verdade, o cenário que a gente está vendo aqui, a gente não vê em quase lugar nenhum. A gente está negociando uma despoluição de uma lagoa em São Luís do Maranhão, a Lagoa da Jansen, de outra maneira e que deve ocorrer agora, mas a disposição que a gente tem de fazer teve para fazer em Maricá, a gente não tem em outros lugares, então temos que aproveitar esse momento. É o momento ideal para a ação. Em filosofia, que é a minha área, tem um conceito muito importante, que é uma dimensão do tempo, que é chamada de kairos, em grego. É o tempo oportuno, é a oportunidade. É um tempo que é qualitativamente diferente para as coisas acontecerem. E esse é o kairos. Esse é o movimento, né, e o tempo oportuno da união dos atores num mesmo empreendimento, né, e dessa
o congraçamento desses esforços, dessas pessoas. Ninguém pode ficar isolado, a gente tem que compartilhar, divulgar as iniciativas e apoiar uns aos outros. Complementando o que você está falando, a gente tem que criar um sentimento de orgulho pelo processo. E esse processo tem que ser dividido por todo mundo. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma população que ela abraçou essa ideia, amanhã ela não vai querer que mude e ela vai defender. É essa a filosofia. Foi perfeito o que você falou. Exatamente. É um sentimento de pertença ao território e um sentimento também de direito à cidade. É uma ideia de direito à cidade. Isso me pertence e eu preciso lutar por isso, para que essa cidade seja uma cidade resiliente, uma cidade próspera, uma cidade em que tenha justiça social, em que a gente possa ter mais empregos, em que esses royalties voltem para a população, que sejam investidos aqui em bons empregos para os nossos jovens, para a nossa população que precisa. É essa a mentalidade que tem que ter. E todo mundo fazendo a sua parte, fica mais fácil, sabe? Vamos trabalhar em capacitação, vamos trabalhar em apoio aos pescadores, vamos trabalhar em pesquisa, vamos trabalhar também em divulgação do conhecimento científico. Esse é o momento, por exemplo, em que a gente está entendendo que a divulgação científica é algo essencial para o bem da humanidade. Nós temos pessoas extremamente perigosas, de um negacionismo irresponsável, que a gente sabe o prejuízo que isso causa, em termos de saúde, em termos de tudo, né? De meio ambiente também, tudo que a gente está vendo aí, esse horror, né, que a gente está vendo. O Brasil se tornando um verdadeiro pária, né, num cenário internacional, e até ontem o Brasil era referência nas questões ambientais. E a gente está acontecendo isso. Então, é uma forma da gente lutar contra a corrente. Agora, existe um conceito também sociológico que é muito bacana, de um filósofo, de um sociólogo italiano, o Francesco Alberoni. E ele falou do erotismo. E ele associou o erotismo do indivíduo ao erotismo dos movimentos sociais. Existe um movimento de amor nascente, existe um envolvimento, um encantamento, as pessoas estão maravilhadas, admiradas com o processo nos movimentos sociais no início. Tal como na paixão, né? Quando a gente está paquerando alguém, está no início, é só fascínio, né? É só admiração. Então, isso se perde ao longo dos movimentos. Para os movimentos manterem a sua vitalidade, eles têm que estar sempre se renovando. Então, esse movimento que está acontecendo dentro da academia, na sociedade, na prefeitura também, é um movimento virtuoso. A gente tem que, imbuído desses bons sentimentos, a gente tem que fazer o máximo para que isso não se perca, né? Que a gente mantenha o entusiasmo constante, e aí a chama está abaixando, você vai lá e alimenta de novo o fogo, porque é um fogo. Se a gente tem essa motivação, a gente corre atrás, a gente faz a nossa parte, a gente consegue os engajamentos. Agora, se a gente acha que... se a gente não tem esse amor, e eu vejo que vocês têm, e é brilhante assim, a forma como vocês estão trabalhando, e esse evento foi muito em prol de vocês, né? Porque eu não queria que ficasse uma coisa que só o subcomitê soubesse. Uma coisa muito séria, quando a divulgação científica não acontece, é que a sociedade não se empodera disso. Isso é muito ruim para nós todos. Posso fazer uma colaboração aqui interessante? É até um mérito, tá? Porque, na verdade, a gente tem uma estratégia de comunicação que vai ser lançada agora no dia 15 de dezembro. Até esse fato, somente o Comitê de Bacia teve acesso a essas apresentações e a tudo isso que nós estamos discutindo aqui agora. Então, isso é uma valorização dessa relação com o comitê. Nós não fizemos uma apresentação como essa para a prefeitura, para as coisas, porque a campanha estrategicamente começa no dia 15 de dezembro. Então, assim, pode considerar como estratégica a participação do Comitê de Bacia e paralelamente do IFES, né, através da Elaine e da forte presença do IFES dentro do comitê. Eu acho que são as duas instituições aí, o Comitê de Bacia e o IFES, que estão meritoriamente iniciando esse trajeto junto conosco. Queria reforçar isso.
Agradeço e depois muito. o Stefano, depois é porque a gente não chegou no momento ainda, Elaine, mas a gente depois vai te procurar especificamente para falar enquanto IFES e o projeto. Então, tem uma demanda aí que vai surgir específica. E tem vários atores interessantes que conversaram com a gente na última reunião, que eu acho que a gente realmente tem que manter o contato. Eu acho que tem muita gente técnica muito boa ali. Eu vi ali um banco de capacidade muito grande e a gente realmente tem que utilizar isso tudo. Com certeza. E tem outras ações que a gente pode fazer em contato, né, em colaboração. Tem muita coisa para a gente fazer de importante. E eu me sinto muito honrada pela forma como vocês estão tratando assim, o evento, essa beleza, né, dessas apresentações, essa forma entusiástica, né, como vocês colocam os projetos, né, que são 4 projetos diferentes, mas fantásticos e meritórios e extremamente importantes. Então, eu agradeço muito, eu espero que a gente vá construindo, finalizando assim 2020, que foi um ano quase que distópico, né? Parece que está preso numa distopia desgraçada. É o pior dos mundos possíveis, regido pela lei de Murphy, não é? É o inferno perfeito. É verdade. Então, esperamos sair dessa. Eu acho que a gente tem que infundir esperança nas pessoas, porque a esperança é uma paixão que move para frente, move para a gente poder sair da estagnação. Então, a importância estratégica desse evento é colocar nas pessoas, no coração das pessoas, a esperança, a solidariedade, o espírito de colaboração e também o sentido de responsabilidade assumir o seu papel e ter participação ativa nisso aí. É um empreendimento coletivo, colaborativo, de todos. Todos têm que dar a sua contribuição. E aqui não tem contribuição menor, maior, não é o tamanho do látis que está interessando. Eu não tenho esse tipo de vaidade acadêmica. Elaine, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho o mais legal desse projeto é porque ele tem que ser um biofilme. Cada bactéria tem o seu papel. E se não funciona, se uma delas não funcionar, a outra não funciona. É isso, não existe papel mais importante ou menos importante. É isso. Exatamente. A interdependência é um conceito filosófico e que é tão pouco entendido. Uma das pessoas que vai ser homenageada, aliás, eu vou falar só 2 pessoas que vão ser homenageadas, né, que são importantíssimas. A primeira é um brasileiro, o Emílio Aguener, que foi da UF, pesquisador da UF também, e ele criou a primeira experiência de coleta seletiva em São Francisco, em Niterói. Então, é extremamente importante esse movimento que a gente está tendo, agora mais, mas na época que ele começou, isso não existia no Brasil, e ele trouxe para cá. Ele é um filósofo cético, então, uma pessoa extraordinária, eu tenho muita admiração por ele. A outra pessoa também que a gente vai homenagear, e que eu acho que é muito importante a gente escutar, é um professor, é o Michel Thiolan. O professor Thiolan, ele está no NIDES agora, né, no Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social. E ele trabalha muito a questão da cooperação. É uma coisa que a gente não escuta. A gente tem que escutar mais. Por quê? A cooperação é racional. Ela é ótima. Ela é o melhor possível. Sabe? Né? Ganha-ganha o jogo. Entendeu? Ninguém perde quando a gente coopera. A cooperação é algo extremamente racional e por isso é difícil. As pessoas estão presas num imediatismo, num individualismo da cultura que é péssimo. Aqui nós estamos numa experiência pequena, em pequena escala, e eu acho que por isso pode dar certo. A gente pode mudar, fazer uma pequena revolução aqui, e isso pode servir de inspiração para outros lugares. A gente nunca sabe a consequência daquilo que a gente faz, sabe, de bom. Mas, com certeza, o bem, já dizia um filósofo, ele é difusivo de si mesmo. Quando você faz o bem, é como se você estivesse jogando uma pedrinha no lago, e aquela pedrinha vai formando aqueles círculos concêntricos e indo até chegar à margem. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Eu gostaria de expressar a minha admiração pelo trabalho lindo de vocês, e também a minha gratidão profunda. O IFE está de portas abertas para vocês, para a gente trabalhar colaborativamente em tudo que a gente puder apoiar. Vocês podem contar comigo e com a instituição que eu represento aqui hoje, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Lohana. Lohana pode, então, ir para as considerações finais dos participantes, né? Já atrapalhei muito. Obrigada, gente.
Não, então vamos finalizar, né? Eu queria reforçar as palavras da Elane. Aqui no nosso biofilme aqui, eu quero me colocar à disposição para o que vocês precisarem também. Me sinto muito honrada do subcomitê e do comitê como um todo, né? Ter sido a primeira instituição a saber, né, desse projeto, a ser envolvida, onde foi apresentado o projeto. Então, eu fico muito grata por vocês terem envolvido o comitê, e em especial o subcomitê do Sistema Lagunar de Maricá Guarapina, que é diretamente afetado pela ação, né? Agradeço muito. O que vocês precisarem de troca de informações, de troca de saberes, podem contar comigo. Eu estou à disposição, acho que vocês já têm o meu e-mail, se não me engano, e estou à disposição para o que vocês precisarem, né? Inclusive, se precisarem de algum apoio do subcomitê ou saber qual é a opinião do subcomitê em certo assunto, eu faço essa interlocução tranquilamente. Queria finalizar aqui agora Hanna, a redonda e ver se alguém mais quer falar alguma coisa. Pois não? Hanna, eu esqueci de falar uma coisa importante. Desculpa, só te interromper um pouquinho, mas a gente ainda está com tempo. Eu ia falar o seguinte, eu tinha falado com o Stefan sobre a possibilidade da gente reproduzir aqui o projeto Régua, o projeto de Guapiaçu, para análise e monitoramento de recursos hídricos, usando os alunos do ensino médio. Então, é até uma ação de educação ambiental que a gente vai tentar levar pelo subcomitê Maricá Guarapina e ensinar, porque o jovem e a criança ensinam o pai que está em casa. Essa é a verdade, né? Então, levar essa educação ambiental associada aos recursos hídricos e também às mudanças climáticas. A gente tem que insistir nessa tecla das mudanças climáticas, porque isso é um tema fundamental. Isso chegou, essa é a agenda nossa, a gente tem que estar preocupado com isso, sim. E até porque nós estamos numa região litorânea, costeira. Então, o Stefan eu estava precisando de uma universidade, né, de um parceiro, para poder fazer essa análise. O Stefan tinha falado para mim que a gente pode trabalhar em cooperação, então, queria agradecer também, Stefan, olha, poxa, muito bom tudo. Obrigada, viu? Gente, olha só, em nome da UF, eu quero agradecer aqui na verdade, assim, vocês falam assim, a gente que tem que estar grato. De novo, para funcionar esse projeto, a gente tem que ter capilaridade. Acho que está muito claro assim que a base do projeto tem que ser ele tem que ser nessa questão da inspiração. A gente tem que inspirar, tem que botar os alunos, as novas gerações para sentirem orgulho do que estão fazendo. Sem isso, a gente não consegue chegar no final. Quebra de paradigmas, é mudança de cultura. Essa é a base de tudo, entendeu? Eu agradeço realmente de coração. Elane, a Fabiana acabou de me pedir para autorização para entrar em contato contigo para falar sobre essa questão aí do programa. Por favor. Aí ela vai estar entrando em contato com você para integrar essa ação no programa nosso de comunicação. Ela está participando, mas ela está sem áudio, ela não está conseguindo. Sim. Tranquilo, tá, maravilha. Obrigadíssimo, viu? Falou. Até mais, gente. Até mais, então. Um abraço a todos. Um abraço mais uma vez, gente. Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada, Miriam. Obrigada, Stefan. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todo mundo que participou, que fizeram perguntas. Estou considerando, então, finalizada a nossa mesa redonda, que foi maravilhosa. Ótima mesa. Parabéns a todos, viu? Tchau. Obrigado a todos nós. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.